Eu queria começar esse momento dizendo que, na verdade, eu queria aplaudir essa iniciativa que o Anésio teve de começar conosco uma série sobre os Salmos. Eu estou convencido, gente, de que poucas passagens da Escritura têm sido tão significativas para a igreja ao longo dos séculos. Eu acho até que é possível a gente afirmar, e não é nenhum exagero, acredito dizer isso, que depois dos evangelhos, os salmos certamente são as porções da Bíblia mais lidas, mais decoradas e mais amadas também. Na verdade, os salmos não apenas têm sido cantados e orados ao longo dos anos, ao longo dos séculos, mas eles têm dado forma a uma tradição de piedade, que é a piedade judaico-cristã. Nós podemos dizer que a sinagoga aprende a orar com os salmos. E a igreja cristã que veio da sinagoga judaica também aprendeu a orar a partir daquelas orações modelo que são encontradas nos salmos, não é? Aliás, quando nós falamos dos salmos, é importante ter em mente o seguinte: neles, o principal não é o caráter musical dos salmos. Nós sabemos que muito provavelmente eles foram compostos para serem cantados, mas nós não temos mais nem sequer a menor noção de como era essa música, né? Porque isso se perdeu, não há indicações. Naquele tempo não havia nenhuma técnica para se escrever música como nós temos hoje em dia. Então nós não sabemos como é que os salmos eram cantados, não é? Quais eram as melodias que eles eventualmente tinham. Isso desapareceu. Mas o mais importante dos salmos não é isso. O mais importante dos salmos, muito mais do que a música deles, é o caráter orante dos salmos. Eles são oração, não é? Não apenas são oração, mas eles nos ensinam a orar. Nós aprendemos a orar quando lemos os salmos. Tem um outro aspecto também presente nos salmos, que me chama muito a atenção, e que tem uma relação direta com esse caráter de oração presente neles, né? Na verdade, é a maneira como os salmos trabalham de uma forma honesta e direta sempre com as nossas fraquezas. É interessante ver isso. Toda vez que você lê os salmos, se você lê com atenção, eu acredito, você vai ser meio que chocado com esse fato. As nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos defeitos humanos aparecem sempre no texto dos salmos. Lá nós vamos ver o tempo todo o ser humano descoberto diante de Deus. Quando nós lemos um salmo, nós percebemos que o salmista quase nunca usa máscara, né? Quase nunca tenta se disfarçar. Eu digo quase nunca porque às vezes ele até começa com uma máscara, ele até começa se disfarçando, mas geralmente é para arrancar essa máscara durante a sua oração e para poder abrir o coração efetivamente diante de Deus. Então, com os salmos, a pegada é mais ou menos assim: se o salmista está inseguro, ele diz, eu estou inseguro. Se ele está com raiva, ele diz, eu estou com raiva. Se ele está com ódio, ele diz isso claramente, ele sinaliza isso claramente. É por isso que a linguagem dos salmos, apesar de muitas vezes dizer coisas contrárias até ao nosso espírito cristão, porque nós vamos ver em alguns salmos, por exemplo, desejo de vingança, o salmista dizendo, tomara que ele se dê mal, que nem ele planejou para mim. Está lá nos salmos isso, né? E nós lemos aquilo e dizemos, nossa, mas isso não se parece com Jesus, não é verdade? Não é isso, não é esse o modelo que Jesus nos dá. De fato, não é mesmo, não é? O exemplo de Jesus aponta coisa muito diferente. Mas essa linguagem dos salmos é importante para nós, é importante que ela esteja lá e que ela seja assim, porque os salmos na verdade estão nos dizendo o seguinte: nós somos assim, gente. Nem sempre nós estamos amando, nem sempre nós estamos dispostos a perdoar alguém. Então vejam, a linguagem dos salmos testifica na verdade sobre quem nós somos e sobre como nós somos, ainda que ela faça isso para nos transformar. Entendem isso? O objetivo não é nos deixar naquele lugar de raiva, de decepção, de amargura, que muitas vezes é o lugar onde o salmista está. Não é esse o objetivo dos salmos, é nos tirar de lá, é nos transformar. Mas para sairmos de um lugar como esse, em primeiro lugar nós temos que reconhecer que estamos ali. Então se eu tenho ódio, eu tenho que admitir que eu tenho ódio no coração. Se eu tenho raiva, eu tenho que admitir também que eu tenho essa raiva. O salmista nos ajuda, os salmos nos ajudam a fazer isso. Eu acho até que é difícil, não sei vocês, mas particularmente, é difícil ler qualquer dos salmos
sem que alguma memória afetiva nos invada, sem que a gente se recorde de alguma coisa querida para nós a partir dos salmos, né? Às vezes é a memória, por exemplo, de um tempo difícil que nós tivemos, e no qual o texto de um salmo falou especialmente com a gente, nos ajudou, não é? Nos deu consolo. Às vezes é a memória de uma canção, um salmo que foi musicado, não é? E que até hoje inspira a nossa devoção. Enfim, eu estou convencido de que nós podemos tirar muito proveito para as nossas próprias vidas, se nós meditarmos cuidadosamente sobre esses poemas, que na verdade são tão queridos para nós, né? Para todos nós eles têm um lugar especial, eu diria, na nossa vida e na nossa devoção. Pois bem, eu queria chamar a atenção de vocês hoje para um salmo em especial, o Salmo 27. Esse é um salmo muito caro para mim, né? Vou me permitir dizer o porquê. Particularmente, esse salmo me recorda uma canção que foi feita a partir dele, não é? E que eu aprendi a cantar há muito tempo atrás, em 78, quando eu fiz minha profissão de fé na igreja presbiteriana, né? Às vezes eu fico assustado quando eu paro para pensar nisso, porque são 40 anos quase, né? Dia 21 de maio agora, completam-se 40 anos que eu fiz minha profissão de fé lá na igreja presbiteriana, e lá eu aprendi a cantar esse Salmo 27, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o meu refúgio e paz, a quem então eu preciso temer? Teve gente que pensou que eu ia cantar, mas obviamente não vou, né? É claro que não, cantar é com Gernando. Agora, é um salmo muito querido para mim, mas eu não escolhi comentar esse salmo hoje por causa disso, porque ele é especial para mim. Na verdade, eu acredito, sinceramente, que a mensagem desse salmo pode transformar a nossa maneira de ver o mundo, e pode transformar também a nossa maneira de vermos a nós mesmos. Então eu gostaria de convidar vocês todos agora para a leitura desse salmo. Nós vamos fazer assim, eu vou ler o salmo aqui, mas eu gostaria que você, em silêncio aí, lesse o salmo, entendem isso? Lê interiormente o salmo, você não precisa repetir verbalmente, mas no seu interior, eu gostaria que você me acompanhasse lendo esse salmo, e mais, eu convido você a ler esse salmo, dando a ele o sentido que ele tem de oração, não é apenas uma leitura, mas é a oração que vai brotar agora de dentro de nós. Podemos fazer isso? Então, enquanto eu leio em voz alta aqui, vocês me acompanham nessa leitura silenciosa. Salmo 27 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Podemos dizer amém? Graças a Deus por isso. Queridos, quando nós lemos os salmos e somos confrontados com esses textos como esse,
Algumas coisas aparecem diante dos nossos olhos, começam a ficar claras, e eu queria destacar aqui, na verdade, duas delas, né? A primeira é a seguinte: tem uma característica que nós vamos encontrar na maioria dos salmos, e está muito presente nesse Salmo 27 que eu acabei de ler, que é o fato de que é característico dos salmos explorar a conexão que existe entre o eterno e o transitório. Explorar a conexão que existe entre o eterno e o transitório. Essa é uma característica marcante dos salmos, como eu disse, está muito clara nesse daqui. Todos os salmos partem de situações humanas. Todos os salmos tratam de situações concretas, na maioria dos casos de problemas que estão sendo enfrentados por quem fez aquele salmo. Mas é interessante notar, apesar de todos os salmos partirem de situações concretas, eles nunca ficam encerrados naquela dimensão, na dimensão concreta. Nos salmos, os conflitos humanos, os problemas humanos, são colocados sempre em confronto com a eternidade. Ou melhor, mais precisamente, os problemas humanos são sempre colocados em confronto com aquele que é o eterno. A gente precisa concordar que quando os nossos problemas, e eu creio que todos nós temos, não é? Quando os nossos problemas são vistos do ponto de vista do eterno, os nossos problemas ficam bastante minúsculos, concordam comigo? Sim ou não? Não é verdade? Eu vou até além, eu diria que os nossos problemas ficam ridiculamente minúsculos quando são olhados do ponto de vista do eterno, do ponto de vista da eternidade. Aquele problema que parece imenso para você, olhado da perspectiva do eterno, ele ganha outra dimensão. Mas não é assim que a gente percebe os nossos problemas, não é assim que eles aparecem para nós, porque nós estamos envolvidos por aquilo que é transitório. Nós estamos mergulhados no transitório. Então percebam esse nível do transitório, que é o nível dos problemas, o nível onde acontecem as nossas lutas, onde nós experimentamos dificuldades, é o nível onde se travam as nossas batalhas humanas. Esse nível fica bastante claro nesse salmo que a gente leu agora. Eu vou destacar aqui algumas passagens, vocês podem me acompanhar, isso está em destaque na tela. O salmista vai falar para a gente, lá no versículo 2, em homens maus que avançam contra ele. Ele vai usar uma outra figura, vai falar de um exército acampado contra ele, lá no versículo 3. Ele vai dizer no versículo 3, ainda em guerra sendo declarada contra ele. No versículo 5 ele fala em dia da adversidade, né? Quer dizer, ele está no meio de uma situação conflituosa, tumultuosa, não é? Ele vai falar novamente no versículo 6 em inimigos que o cercam, né? E no versículo 12 é muito interessante, porque ele fala sobre o capricho de seus adversários. Ele vai pedir a Deus, não me entregue ao capricho dos meus adversários. Eu acho essa expressão muito interessante, porque ela é uma imagem forte, ela dá para a gente aquela exata dimensão de gente ruim, que de propósito, por pirraça, nos quer fazer mal, por capricho mesmo, não é? Essas pessoas querem nos ver sofrendo. O salmista está denunciando isso. Mais à frente, ele é até mais específico, no mesmo versículo, ele fala de testemunhas falsas que se levantam contra ele, respirando violência. Vejam, o salmista está descrevendo o circo de horrores dos seus problemas. E se eu e você formos sinceros, nós vamos reconhecer que em algum momento da vida nós também nos vimos em situação mais ou menos parecida, não é? Cercados de dificuldades, ameaçados por alguma coisa que para nós parecia alguma coisa terrível naquele momento. É claro que nada disso parecia minúsculo para o salmista, não é? Quando esses problemas são encarados no cotidiano, quando esses problemas são enfrentados no lugar deles, né, que é o dia a dia, eles parecem assumir, na verdade, proporções gigantescas. Quando a gente vai se deitar à noite, pensando no problema que vamos ter que enfrentar no dia seguinte, muito dificilmente nós vamos conseguir colocar esse problema em perspectiva, entendem? Muito dificilmente nós vamos conseguir dar a esse problema a dimensão objetiva que ele tem de fato. Até porque, na maioria das vezes, para nós, esses problemas não são mesmo minúsculos. Muitas vezes são situações que transcendem a nossa capacidade de reagir.
não é? O sujeito está lá no meio de uma situação difícil, desempregado há 2 anos, esse é um problema com o qual ele não consegue lidar, por exemplo, ele se sente ameaçado por conta disso, é como se a vida dele estivesse ruindo, estivesse caindo aos pedaços. Para ele, trata-se de fato de um gigante, não é? Pois bem, se o salmista se limitasse a fazer esse trabalho de exposição dos seus conflitos, se ele se limitasse a escrever um poema narrando para a gente as suas dificuldades e as suas batalhas, se ele se limitasse a desfiar o seu rosário de lamentações, o salmo poderia até ser um poema bonito, um poema contando as dificuldades e lutas de um homem, não é? Poderia ser alguma coisa comovente até, talvez até mesmo alguma coisa com grande valor literário, mas seria apenas isso, não seria nada além disso que eu mencionei. Tem alguma coisa que faz diferença no caso do salmista, alguma coisa que tem o poder de fazer diferença, como teve para ele também nas nossas vidas. Que coisa é essa? É para isso que eu gostaria de atrair os olhos de vocês agora. Vejam bem, o salmista não se limitou a encarar os seus problemas, ele não se limitou a fazer o balanço das suas dificuldades, ele pegou todos os seus problemas e os colocou em conexão com o eterno. Esse foi o gesto realizado por ele. Para nós entendermos isso, eu convido você a dar uma olhada comigo agora para o outro lado desse Salmo 27. Até agora nós vimos a lista de problemas que o salmista nos trouxe. Deixa eu chamar a atenção de vocês agora para o outro lado dessa lista. Não é mais a lista de dificuldades, de problemas, mas é o olhar que o salmista vai dirigir para Deus. Ele vai falar do Senhor, lá no versículo 1, como sua luz e salvação. No mesmo versículo, ele fala do Senhor como seu forte refúgio. No versículo 5, ele vai dizer que no dia da adversidade, o Senhor o guardará protegido. O Senhor vai colocá-lo sobre um rochedo. Vocês estão prestando atenção nas expressões que o salmista está usando? Ele vai afirmar no versículo 10, né? E é uma afirmação muito bonita, porque é cheia de confiança. Ele vai dizer que pode até ser abandonado por pai e mãe, mas que jamais vai ser abandonado pelo Senhor. Ele afirma isso. E ele termina o salmo com uma belíssima afirmação de fé, no versículo 13, quando ele diz assim: esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Isso é uma afirmação de fé. Percebam, esse daqui é o outro lado do salmo. Primeiro ele faz uma lista das suas dificuldades, coisa que eu e você muitas vezes já fizemos na vida, um balanço das nossas desgraças. Podemos parar nesse nível, a maioria das pessoas para nesse nível, mas o salmista se recusa a parar aqui. Depois de fazer o balanço das suas dificuldades, ele olha para o eterno e faz um balanço do que o eterno significa para ele, e coloca essas coisas em perspectiva, relaciona as suas dificuldades a esse eterno que é tão grande para ele, que é tão grande na sua experiência. Nós estamos aqui, gente, diante de uma das maiores lições que os salmos nos trazem. Aquilo que é transitório precisa ser encarado na perspectiva do eterno. Entendem isso? Aquilo que é transitório, e quando eu falo disso, eu estou falando de problemas como os que nós enfrentamos, né? Eu não tenho dinheiro para cobrir o cheque especial amanhã, ou então eu não sei o que fazer, porque um parente meu está muito doente, ou então eu não sei como me livrar de uma determinada situação na qual eu me enfiei. Pois bem, esses problemas compõem o que é transitório, a nossa vida enquanto transitoriedade. Não apenas isso, porque tudo na nossa vida, na verdade, é transitório, não é? A Escritura vai dizer que o homem é como um sopro, hoje ele está aqui, amanhã não está mais. Então a vida humana é transitória. O que é que os salmos estão nos dizendo? Nós precisamos pegar a nossa vida, que é transitória, e colocá-la em contato com o eterno, colocá-la em conexão com o eterno. Porque vejam bem, o eterno corrige o transitório, o eterno coloca aquilo que é transitório no lugar, o eterno dá àquilo que é transitório a sua exata dimensão, para que nós não exageremos o tamanho daquilo. Repito, já ficou sugerido, mas acho válido dizer novamente, os nossos problemas são grandes, sim, mas nós acabamos tornando os nossos problemas maiores do que somos, porque concentramos neles a nossa atenção.
Se nós aprendermos a colocar tudo que há de transitório na nossa vida na perspectiva do eterno, nós vamos ver que as coisas vão mudar. Nós vamos ver, por exemplo, que o tamanho dos nossos problemas vai mudar radicalmente, porque o ponto de vista de onde eles são encarados passa a ser outro. Agora, para que isso seja possível, para que nós possamos, para que nós tenhamos condições de colocar o que é transitório na perspectiva do eterno, alguma coisa muito importante é necessária, previamente. Ninguém consegue colocar o que é transitório na perspectiva do eterno, se não tiver primeiro um encontro com o eterno. Então, é sobre isso que eu quero falar em segundo lugar, porque é esse outro aspecto que o Salmo nos coloca, que salta aos nossos olhos, né? A possibilidade de um encontro humano com o eterno. Eu estou usando como tópico aqui essa frase bonitinha que eu arrumei, né? No meio do caminho estava, não uma pedra, como diria o poeta Carlos Drummond, mas no meio do caminho estava o eterno. Note bem, onde é que estava o eterno? No meio do caminho. Quero que você grave isso, porque aqui está uma parte importante da lição que nós temos que aprender agora. Esse salmista, cujo salmo nós lemos, ele não era um super-homem. Ao contrário, é um sujeito bem humano. Aliás, tão humano que estava super assustado com os próprios problemas e lutas dele. Isso é frequente nos salmos, né? Na maioria dos salmos, os salmistas estão morrendo de medo, porque tem inimigo atrás deles, tem gente querendo prejudicar, tem gente falando mal deles, tem testemunha falsa acusando o sujeito, aqueles estão apavorados. Eu não sei se você já teve numa situação de medo, né? A gente pode trazer da memória, pelo menos para os rapazes aqui presentes, aquela clássica situação de medo, né? Que é quando o rapaz, o moleque na escola 2 vezes maior do que você te avisa que vai te pegar na saída, né? Então quem já passou por isso sabe exatamente o que é ter medo, né? Ficar esperando, contando no relógio a hora da saída e tentando encontrar qualquer lugar por onde você possa escapar, para não ter que passar por ali e levar uma sova do maioral da escola, né? Pois bem, esse tipo de situação que a gente experimenta, né, sobretudo os rapazes experimentam lá na adolescência, acaba se reproduzindo na nossa vida nas mais diferentes situações. É o encontro com o chefe bravo, com o auditor que veio examinar seu trabalho, ou então são as adversidades que vão se levantando, muitas delas bastante múltiplas, não é? Mas que colocam essas ameaças diante da gente, e nós temos medo. O salmista está morrendo de medo, não é? Ele não é nenhum herói, ele não é nenhum super-homem. Agora, tem alguma coisa nele que funciona como um diferencial, e que explica, na verdade, toda a lógica desse poema que a gente leu. Ele, esse homem, o salmista, é alguém que teve um encontro com o eterno. Isso fica muito claro no Salmo 27. Esse homem, o autor do Salmo, conhecia a Deus. Ele expressa, gente, em relação a Deus, uma ternura, um carinho, uma intimidade, que não podem ser qualificadas a não ser como raras, né? Uma intimidade rara com Deus, um carinho por Deus, uma ternura por Deus, raros. E talvez o melhor testemunho disso seja aquilo que aparece no versículo 4. Vamos ler de novo. O salmista diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Vocês percebem, gente? Esse homem conhece a Deus de tal forma que ele expressa como sendo o maior desejo dele esse anseio de viver na casa do Senhor, para poder contemplar o Senhor, para poder encontrar no Senhor orientação para a sua vida. Nós sabemos que no Antigo Testamento a presença de Deus, a habitação de Deus era relacionada a um lugar físico, a um templo físico. Hoje no Novo Testamento é diferente. Hoje no Novo Testamento a habitação de Deus acontece interiormente e acontece também comunitariamente. Compreendem isso? A habitação de Deus hoje não está restrita a um lugar, a um templo, a uma edificação. Ela acontece interiormente, ou seja, Deus está em nós. E ela acontece também comunitariamente, ou seja, Deus está no nosso meio. Se nós
podemos nos reunir aqui na praça pública, na beira da praia, não importa, onde nós nos reunimos, não é? Deus está presente. Jesus disse em Mateus 18:20, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, é dessa forma que a presença de Deus se configura hoje em dia, né? No nosso interior e como comunidade também. Agora, o que nós temos que resgatar desse salmo aqui, e que fica expresso nesse carinho que o salmista demonstra, falando a linguagem do tempo dele, quando ainda era preciso estar num lugar fixo para estar perto de Deus, ele está dizendo, nossa, eu gosto tanto de Deus, eu amo tanto a Deus, que eu queria viver aqui, queria me acampar nesse lugar, para não me afastar da presença viva de Deus. Há um outro salmo, belíssimo também, o Salmo 84, onde o salmista diz coisa parecida. Ele diz, olha, tem um pardal que está morando aqui na casa de Deus, né? Até o pardal mora na casa de Deus, queria ser o pardal, porque aí eu viveria aqui dentro, não é? Eu paro para pensar nisso, porque para mim e para você, a presença de Deus hoje é algo muito mais intenso, muito mais vivo, muito mais próximo do que esse homem experimentou lá atrás, não é? E muitas vezes nós não nos damos conta disso. Não nos damos conta de que nós temos conosco toda a riqueza da presença viva de Deus, e às vezes nós agimos como se isso não fosse verdade, como se isso não existisse. Na verdade, gente, o anseio, o detalhe a ser retido aqui, a partir do exemplo do salmista, é bem simples. Ele percebeu que na vida existem mais coisas do que essas conexões transitórias que nós conhecemos. Por isso ele expressa com tanta veemência o seu amor por Deus, nesse texto que nós acabamos de ler. Ele percebeu que na vida há mais do que essas conexões transitórias que a gente conhece. O cotidiano, as nossas relações, sejam boas, sejam más, as nossas alegrias e vitórias, as nossas tristezas, as nossas derrotas. Há mais na vida do que isso. Foi isso que o salmista percebeu. Ele percebeu que na vida, ou melhor, envolvendo a vida, e como que dando substância à vida, existe uma realidade maior, que dá sentido a toda a realidade. Existe uma realidade com R maiúsculo, que faz com que a realidade exista. Essa realidade com R maiúsculo se chama Deus. Entendem isso? Existe Deus. A vida não se limita às nossas conexões transitórias. A vida não se limita às coisas que nós vemos, tocamos, pegamos e sentimos. Por trás de tudo isso, existe uma realidade maior, e o nome dessa realidade é Deus. Pois bem, o salmista descobriu isso, porque teve um encontro com essa realidade maior. O salmista teve um encontro com o Eterno. Quando a gente diz que o salmista teve um encontro com o Eterno, isso pode parecer uma coisa grandiosa demais, uma coisa possível apenas a alguns poucos. Claro, o salmista, né? Escreveu uma parte da Bíblia, ou então um santo provavelmente, um gigante, um herói, não é? Gente, na verdade é exatamente o contrário disso. Nós já vimos, o salmista era gente comum, e mais, o encontro do salmista com o Eterno não aconteceu em algum lugar especial, em algum lugar fora do mundo. Compreendem isso? Não, o salmista, né, foi lá ficar sozinho no deserto, cantando e orando, e conheceu a Deus, e por isso ele teve esse encontro. Não, foi no meio da sua vida, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, que ele teve esse encontro com Deus. Foi bem ali no meio do caminho, no meio da vida comum que todos nós temos, que esse encontro com o Eterno aconteceu no caso do salmista. Então notem, queridos e queridas, um encontro com o Eterno é possível, e é possível para gente comum como eu e você. É possível em meio à vida comum. Você não precisa fazer um retiro, você não precisa se isolar num mosteiro para ter um encontro com o Eterno. No meio da nossa vida, esse encontro acontece. Mas tem algo ainda que precisa ser dito sobre esse encontro e sobre o que ele significa. O Eterno não aparece para o salmista como alguém distante, como alguém longínquo, como alguém desinteressado da sua vida e dos seus problemas. Muito pelo contrário. Vejam o que diz o versículo 5. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação.
No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Gente, a percepção maravilhosa que esse homem teve é a de que o eterno, mesmo sendo eterno, se interessa por nossas questões, se interessa por nossos temores, por nossos anseios, por nossos problemas. Deus é eterno, mas mesmo assim, Ele não me deixa sozinho no meio das minhas dificuldades. Mesmo assim, Ele se dispõe a me guardar protegido na sua habitação, Ele se dispõe a me abrigar no seu tabernáculo. É interessante isso, né? O salmista descobriu que Deus se interessa pela vida do ser humano nos seus detalhes mais insignificantes, foi isso, menores, já vimos isso, né? Para o eterno os nossos problemas são minúsculos, mas para nós eles são grandes, são gigantes, ok. Deus se interessa por esses problemas minúsculos, Deus se interessa por essas coisas que Ele sabe que não são gigantescas, mas que para nós são gigantes ameaçadores. Ele se interessa por isso, Ele não nos deixa sozinhos diante dessas situações. Eu tenho para mim que o salmista não encontrou melhor jeito de expressar essa descoberta que ele fez, do que colocando em um poema. Por isso ele escreveu o salmo, para expressar essa descoberta. E talvez a poesia seja mesmo a única forma de expressar isso. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de uma canção antiga, talvez alguns de vocês se lembrem dela, uma canção gravada em 1973 por Vencedores por Cristo, que diz, que expressa muito bem em forma de poesia, essa mesma descoberta que o salmista fez. Eu não vou nem cantar, obviamente, e nem passar um vídeo da canção para vocês agora, porque eu queria chamar a atenção de vocês para a letra dessa canção. E eu acredito que lendo essa letra, e vocês me acompanhando no telão, essa é a melhor maneira de captar essa mensagem, né? Assim como o salmista, o irmão que compôs essa canção também não encontrou melhor jeito de expressar essa descoberta do que colocando na forma de um poema. O poema que foi musicado, gravado, se chama Meu Pequeno Mundo, e diz o seguinte: ó Deus da amplidão, do sol e do ar, que eu sinto no vento e no mar, embora presente em todo lugar, surpresa, estás vivo em mim. Crateras distantes de um mundo sem fim, criaste em teu grande poder. Meu pequeno mundo chamou-te a atenção, nem mesmo posso entender. Milagres sei que acontecem a alguém como eu, no instante em que ousamos crer em Jesus, pois somos o alvo do seu grande amor, amor que levou Cristo a morrer na cruz. Podem estrelas cair e o sol se apagar, e todo este universo passar, mas nada vai mudar a promessa que me fez: Jesus em meu ser vai ficar. Graças a Deus por um poema como esse, graças a Deus. Queridos, descobrir que Deus está interessado pelo nosso pequeno mundo, descobrir que as coisas que são importantes para nós, são também importantes para Ele, que Ele está disposto a compartilhar da nossa vida, e a nos proteger no meio da adversidade. Essa descoberta maravilhosa é resultado de um encontro com o Eterno. Após esse encontro, Deus não é mais para a gente uma ideia abstrata, mas passa a ser alguém cuja realidade nós sentimos, nós intuímos, nós percebemos. Só isso explica a linguagem tremendamente concreta que o salmista usa quando ele se refere a Deus. Mesmo não vendo a Deus, o salmista sabe que Deus o circunda, que Deus o sustenta, que Deus o protege, que Deus o abriga, que Deus o ensina. Ele sabe isso porque ele conhece a Deus, porque ele teve um encontro com Deus. Existem algumas lições que nós podemos tirar desse salmo, e eu gostaria de pontuá-las agora. São apenas duas, e eu vou falar brevemente delas também. A primeira é a seguinte, vocês já devem imaginar o que é que eu vou dizer aqui. Queridos e queridas, nós devemos colocar os nossos problemas na perspectiva do eterno. Isso é importante, isso é fundamental. A escolha que você deve fazer é entre ficar olhando os seus problemas, que são problemas transitórios, não é? Ficar olhando eles apenas a partir do transitório,
ou então encará-los a partir do eterno. Essa é a escolha. Ou você continua olhando para os seus problemas do jeito que sempre olhou, não é? No transitório, e nesse nível esses problemas são gigantescos para você. Ou você passa a encarar esses problemas da perspectiva do eterno. Se você fizer isso, se você começar a olhar para eles da perspectiva do eterno, você vai perceber que o tamanho dos seus problemas vai mudar, porque o ponto de vista a partir do qual você os olha vai ser outro, vai mudar o tamanho. Mas para isso é preciso mudar a perspectiva. A pergunta que fica é: de onde você tem encarado os seus problemas? A partir de que ponto de vista? A partir do seu ponto de vista ou a partir do eterno? Para de olhar para eles a partir de você mesmo e a partir de onde você está. Comece a encará-los a partir de Deus, a partir da existência dessa realidade maior que se interessa por nós, que cuida de nós, que nos envolve, que nos acompanha e que nunca nos deixa sozinhos ao longo da nossa caminhada. Essa é a primeira lição. Aliás, é interessante pensar nisso, em como eventualmente nós nos esquecemos de uma coisa tão óbvia como isso, né? Porque isso parece muito óbvio quando dito assim de forma direta, mas no dia a dia a coisa muda de figura. No dia a dia, aquilo que ouvindo hoje parece óbvio, você vai perceber que é exatamente o erro que você comete. Você não coloca a coisa na perspectiva correta. Eu encorajo você a mudar a maneira pela qual você encara os seus problemas a partir de agora. Em segundo lugar, segunda lição, devemos cultivar uma vida de relação com o eterno. Devemos cultivar uma vida de relação com o eterno. Nós já vimos que isso é possível. Aliás, eu queria até dizer, fantasticamente possível. Está aí uma coisa que nós deveríamos parar e pensar com um pouquinho mais de cuidado. É possível para o ser humano se relacionar com Deus. Gente, vocês acham isso pouco? Isso é fantástico. O ser humano pequeno, transitório, pode se relacionar com Deus, pode se relacionar com o eterno. Isso é fantástico. Essa possibilidade é fantástica. Eu gosto muito do Salmo 27, versículo 8. Nós lemos esse versículo já, mas eu vou repeti-lo agora. Ele diz assim: a teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. É interessante porque o hebraico aqui pode ser lido também de outra forma, e me parece que fica mais claro nessa outra forma, né? O texto diz assim: a você, ó meu coração, ele diz, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. A ideia aqui é fantástica. O que é que o texto está nos dizendo? Que quando nos ocorre ao coração aquele desejo pela presença de Deus, vocês sabem do que eu estou falando, não é? Quando surge no nosso coração aquele desejo pela presença de Deus, deixa eu fazer uma pausa aqui, abrir um parêntese para dizer algo. Algumas pessoas talvez não saibam do que eu estou falando, então eu vou tentar explicar. É muito difícil explicar isso, somente experimentando é que a gente tem dimensão do que eu estou falando, né? Mas às vezes você sente diante da vida uma nostalgia, você não sabe do quê. Você olha para a sua vida e diz: nossa, está tudo em ordem, eu estou bem, eu estou em família, eu estou com saúde. Mas você olha para a vida e sente uma nostalgia, como se você sentisse saudade de algo que você nunca viveu. Entendem o que eu estou falando? Você nunca viveu, como é que você pode ter saudade de uma coisa que você nunca viveu? Geralmente a gente tem saudade do lugar que visitou, da pessoa que conheceu, daquilo que nós vimos, experimentamos, vivemos, não é? Mas tem algumas vezes que nos enche o coração uma saudade que nós não conseguimos dar nome para ela. Nós não sabemos como chamá-la. Nós analisamos aquela saudade e dizemos: eu não sei do que é. Eu sei que eu tenho nostalgia por algo, eu tenho saudade por algo, sem saber exatamente o que é. Eu ouso dizer, e nisso eu acompanho uma série de autores cristãos, ao longo de toda a história da igreja, que tem repetido isso, que essa saudade que não tem nome, é uma saudade que nós seres humanos carregamos no coração por Deus. Santo Agostinho dizia que existe um vazio no interior do ser humano que tem a forma de Deus, ou seja, um vazio que só pode ser preenchido por Deus, só pode ser preenchido pela eternidade.
A Escritura diz no livro do Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Isso quer dizer que eu e você, apesar de sermos criaturas transitórias, apesar de vivermos na história, eu e você temos a eternidade dentro de nós. Então nós não somos apenas da história, nós somos também do eterno. Nós carregamos o eterno dentro de nós. E uma pessoa que carrega o eterno dentro de si, mas nunca para pensar no eterno, é uma pessoa que passa a vida sem preencher o vazio que existe dentro de si mesma. Somente o eterno preenche esse vazio. Pois bem, essa saudade que não tem nome, que às vezes vem e nos pega por dentro, aquilo que você que já conhece a Deus há algum tempo, sabe chamar pelo nome de saudade de Deus, desejo por Deus, anseio por Deus. Pois bem, o que o salmista está nos dizendo aqui é que isso é alguma coisa que o próprio Deus coloca dentro do nosso coração. Esse desejo por Deus não é uma ideia nossa, não somos nós que temos a ideia de procurar a Deus. Deus é quem sugere ao nosso coração: me procure, né? A você ou ao meu coração, Ele diz: busque a minha face. Deus nos convida a buscá-lo. Pois bem, qual deve ser a nossa resposta? A tua face, Senhor, eu buscarei. Essa é a resposta daquele que entendeu esse chamado de Deus. Eu acredito que a vida de comunhão com Deus tem muitas formas e muitos caminhos. Aliás, está aqui uma coisa que eu levei muitos anos para aprender e se tornou para mim uma descoberta fundamental. Eu me lembro da minha adolescência, eu tinha um medo, problemas seríssimos. Eu cresci, acabei de dizer que fiz minha profissão de fé aos 12 anos de idade, em 78, no meio da igreja presbiteriana. Cresci na igreja presbiteriana. E uma das coisas que me apavoravam é que eu achava que as pessoas queriam me colocar no molde da espiritualidade delas, né? As pessoas tinham lá os seus jeitos de buscar a Deus, eu não batia muito com eles, mas parecia que eles queriam me colocar no molde da espiritualidade deles o tempo todo. Eu descobri, demorou, apanhei bastante ao longo desses 40 anos, mas eu descobri que a vida de comunhão com Deus tem muitas formas e muitos caminhos. Não tem que falar todo mundo do mesmo jeito, orar do mesmo jeito, cantar do mesmo jeito, fazer as coisas do mesmo jeito. Nós podemos descobrir formas de comunhão com Deus e de vida com Deus que expressam aquilo que nós somos. Vocês estão me compreendendo? Tem muita multiplicidade nisso, porque Deus é múltiplo, né? Lá no Apocalipse há uma imagem, no Apocalipse tudo é simbólico, há uma imagem que fala dos 7 espíritos de Deus. Deus tem um espírito só, mas o texto fala em 7, que é para mostrar a multiplicidade de Deus, todos os ângulos da vida que Deus quer suprir com a sua presença e com a sua atuação, não é? Então a vida de comunhão com Deus tem muitas formas, tem muitos caminhos, né? Nenhum de nós precisa ser obrigado a uma padronização forçada, mas o essencial aqui, é para isso que eu chamo a tua atenção, é o seguinte: como é que nós somos de verdade? Como é que nós somos? Será que nós somos pessoas que vivemos apenas na esfera do que a gente vê, do que a gente pega, do que a gente toca, do que a gente sente? Ou será que nós somos pessoas que reconhecem que há mais mistérios neste mundo do que sonha a nossa vã filosofia, como já dizia o poeta 500 anos atrás, né? Como nós somos, afinal de contas? Gente, nem todos estão abertos para perceber o mistério da vida. E essa expressão, mistério da vida, eu queria que você entendesse, ela significa a mesma coisa que Deus. Entendem isso? O mistério da vida é igual a Deus. Deus é o mistério da vida. Nem todos estão abertos para perceber o mistério da vida. Uma poeta inglesa do século XIX, Elizabeth Barrett Browning, expressou isso num poeminha, num trecho de um poema, e eu gosto bastante, não fica tão bonito em português, mas está aqui traduzido, né? Ela escreveu o seguinte: a sarça toda arde com a glória de Deus, mas só quem consegue ver tira os sapatos, os demais ficam ali catando frutinhas. Vocês entendem a cena? O que essa poeta está dizendo para a gente? Que a sarça está pegando fogo ali, está sendo consumida pela glória de Deus, mas não é todo mundo que vê, somente algumas pessoas veem, os outros ficam ali ao redor, vivendo como se nada estivesse acontecendo. Você é daqueles que consegue perceber que a sarça está pegando fogo? Ou você é daqueles que não nota isso e fica apenas ao redor, catando frutinhas? Essa é a questão. Uma outra autora, a autora brasileira que eu mais amo, na verdade, a Lígia Fagundes Telles,
ela tem um conto muito bonito chamado Apenas um Saxofone. Nesse conto, eu recomendo que vocês leiam, está num livro da Lígia chamado Antes do Baile Verde. Nesse conto, uma mulher profundamente materialista se apaixona por um jovem músico. Sabe um jovem músico meio vagabundo, assim, que gostava de ficar na praia tocando saxofone, né? Enfim, um músico assim meio sem rumo na vida, mas muito sensível, extremamente sensível. Os dois se amam, mas eles vivem em esferas diferentes. Ela é uma mulher materialista, ela só consegue dar importância àquilo que ela vê. Já ele só consegue ver aquilo que tem importância. Percebe a diferença? Ela só dá importância ao que vê. Ele só via, só enxergava o que tinha importância de fato. Tem um momento no conto em que ela pergunta ao rapaz se ele acredita em Deus. E a resposta desse rapaz é a seguinte: eu tenho paixão por Deus. Para responder assim tem que ter sensibilidade, entendem isso? É uma pessoa que tem os olhos abertos para ver a sarça, que sabe que a sarça está pegando fogo. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você está entre os que só dão importância ao que vem? Ou você está entre os que só veem aquilo que tem importância de fato? Qual é o seu lugar? Onde é que você se encontra? Queridos, um encontro com o Eterno é a porta de entrada para uma nova forma de perceber a vida. E essa nova forma de perceber a vida nos faz também olhar de outro jeito para os nossos problemas. Se os seus problemas estão muito grandes, é sinal de que você precisa colocá-los na perspectiva do Eterno. Você precisa olhá-los como o Eterno os olha. Mas para isso é preciso estar perto do Eterno. Para isso é preciso conhecer o Eterno. Como é que isso é possível? Bom, eu já disse, não é nada fora do comum. Não é preciso ser alguém especial, o salmista não era. Não é preciso uma situação especial, o salmista estava no meio da vida quando ele encontrou com o Eterno. Para te dar uma resposta, eu só posso dar aquela que eu tenho, a minha própria resposta. Nós cristãos acreditamos que o Eterno se revelou de forma suprema em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o Eterno com a sua face humana. Paulo escreve o seguinte em 2 Coríntios 4:6: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. E se você quiser mais um pouco de ajuda da Escritura, tem mais um salmo que nos ajuda a entender isso, Salmo 34, versículo 5, olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Vocês entendem isso? Esse é um chamado feito a todos nós, esse é um convite feito a todos os seres humanos, não a pessoas especiais, não a uma elite espiritual, porque isso não existe, mas a todos nós, o convite a olharmos para o Senhor, para que o Senhor nos ilumine, e para que o Senhor, através desse encontro, transforme completamente a nossa maneira de viver. Gente, se no nosso interior nós olharmos para Ele com confiança, nós seremos iluminados. Essa é a promessa que o Senhor nos faz. E se você acreditar nisso, se você aceitar, receber essa promessa, não há melhor maneira de concluir essa pequena reflexão, senão lembrando o que o salmista nos diz lá no finalzinho, no versículo 14: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Cada um de nós sabe exatamente onde se encontra. E se alguém pensa algo do tipo, o Rui falou tanto sobre encontro com o Eterno, mas eu já encontrei a Deus há 20 anos atrás, eu também, né? Há 40, ele me encontrou antes, né? Porque Deus nos encontra sempre primeiro, né? Eu o encontrei há 40 anos atrás, mas eu encontro de novo, e de novo, e de novo, porque o encontro com o Eterno, que acontece no meio da vida, é uma coisa que se repete a cada dia, entendem isso? O momento agora é um momento de reforçar essa realidade dentro das nossas vidas. Não interessa quando você já teve o seu encontro com o Senhor, é hora de encontrá-lo novamente. E se você nunca teve esse encontro, esse é o momento de olhar para o Eterno e de pedir ao Eterno que encha esse buraco dentro da sua vida, que só pode ser preenchido por Ele. Para isso a gente não precisa de nenhum ritual,
de nenhum salamaleque, de nenhuma gestualidade. A única coisa que a gente precisa é falar com Deus de dentro do nosso coração. Eu não sei quem é Deus, você pode dizer. Fala mais ou menos assim aí dentro do seu coração. Esse aí de quem o Rui falou, eu quero. É mais ou menos isso. Porque Deus entende, Deus está antes das nossas próprias palavras. Vocês estão me entendendo? A gente nem sequer falou e Ele já sabe o que nós vamos dizer. É isso. Vamos fazer isso nesse momento. Eu peço a todos, por favor, que curvem suas cabeças nesse momento. Se puderem, fechem seus olhos. E eu queria dar espaço para que você fizesse agora sua própria oração a Deus. Pai, obrigado pela realidade dessa possibilidade de encontrarmos o Senhor. Obrigado, Pai, porque no meio da nossa vida, com todas as suas dificuldades, com todas as suas belezas, com todas as suas características, no meio da nossa vida nós podemos encontrar o Senhor e saber que o Senhor é a realidade que dá sentido à realidade. Saber que o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, se revelou a nós como um Pai amoroso, que cuida de nós, que nos ama, que zela por nós. Obrigado por isso. Obrigado, Pai, pelo encontro que cada um já teve, ou está tendo agora, ou terá na saída daqui, no decorrer dessa noite, no decorrer dessa semana com o Senhor. Obrigado pelos milhares e milhares de encontros com o Senhor que acontecem a cada momento e que vão continuar a acontecer. Obrigado porque através desses encontros a nossa perspectiva de vida é transformada. Eu peço ao Senhor que torne vivas essas palavras dentro de nós e que nos ajude, Pai, a continuar, a prosseguir no caminho de conhecer ao Senhor cada vez melhor. Faz isso em nós, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Se você acredita que Deus falou com você, eu queria te convidar a aplaudi-lo nesse momento.